Olá, filhos de Deus, eu estou mais uma vez aqui para louvar e glorificar o nosso Deus, para celebrar com vocês a solenidade de Pentecostes hoje, domingo, dia do Senhor. E eu já fiz um vídeo agora há pouco com o Evangelho de João, que foi o Evangelho de hoje, e vou continuar com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que ele fala com mais detalhes e vai nos reportar a cena da descida do Espírito Santo, única, inigualável, admirável. Vai ser no formato... Não será no formato do Jantar com Jesus, não. Ia dizer isso, mas não. Já fizemos o Jantar com Jesus. Eu me chamo Yara Mesquita, para os amigos Iarinha. Este é mais um vídeo de evangelização que eu disponibilizo no meu canal YouTube. E se você ainda não está inscrito, o que está esperando? Você vai ouvir sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, vai se convencer, se ainda não se convenceu, de que há um Deus misericordioso que toma conta de sua vida e que não vai deixar que você resvale, que você caia e que fique na escuridão. Não, Ele cuidará de você. Então, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e clica no gostei, não custa nada e isso ajuda muito o canal. E divulgue seja como um jardineiro de Jesus que cuida da semente, que é a palavra do Senhor, espalhe essa semente, que é essa evangelização e tantas outras que eu disponibilizo no canal. E você que já é inscrito, lembre-se, cada vez que você for ouvir, assistir aos vídeos, clica no gostei, não se esqueça. Vamos aos Atos dos Apóstolos, é o nascimento da igreja primitiva, na verdade é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Vinda do Espírito Santo, capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, que era celebrado e ainda é 50 dias após a Páscoa, portanto, Pentecostes vem de penta, 50. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Não ficaram cheios, não, ficaram transbordantes. Houve um derramamento do Espírito Santo nesse dia histórico para a igreja, histórico para os cristãos. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Por quê? Porque todos subiam a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Já pensou você lá no Japão e você consegue entender sem nunca ter ido a uma aula, a uma escola de línguas, nunca ter feito o estudo da língua deles e de repente você consegue entender alguém falando em japonês e tem um francês do seu lado e você consegue entender o que o francês está dizendo? E tem um americano e você consegue ler, entender o que alguém em inglês, em alemão está falando? Foi isso que aconteceu nessa grande celebração. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos aqueles que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as províncias da Líbia, próximos a Cirene, peregrinos romanos, judeus,
ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam-se uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão tomados de embriaguez e de vinho doce. Por isso que eles estão falando dessa maneira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Logo em seguida veio o discurso de Pedro, um belíssimo discurso. E nesse discurso diz que o número daqueles que foram convertidos era mais de 3.000. Lembrem-se de que Pedro era aquele homem assustado, aquele homem que quando seguiu Jesus, que foi levado para Pilatos, ele ficou ao redor da fogueira e ficou tão apavorado que disse, cada vez que diziam, você também era um deles, não conheço tal homem, por 3 vezes Pedro negou. E Pedro disse que chegou até a praguejar contra o próprio Santo dos Santos. E esse mesmo Pedro, nós vamos encontrá-lo aqui em Atos dos Apóstolos, cheio de coragem, cheio de destemor, porque está transbordante do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e Maria estava lá com eles reunida e que eles pregavam na língua em que cada estrangeiro conseguia entender. Por que isso acontecia? Porque era a linguagem do amor e a linguagem do amor é universal. O que aconteceu nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos foi o oposto do que aconteceu no Antigo Testamento, quando aqueles homens, cheios de orgulho e de vaidade, quiseram fazer uma torre que chegasse até o céu, para que eles se sentissem iguais a Deus. O que foi que aconteceu lá? Deus os dispersou de tal modo que eles não conseguiam mais se entender, porque não falavam a linguagem do amor, e sim a linguagem do orgulho, da vaidade, e houve só desentendimento. Quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo, nós ficamos repletos do amor. E essa paz que Jesus diz, a paz vos dou, a paz esteja convosco. Não dou a paz de vocês, a paz do mundo. A paz que eu dou a vocês é um outro tipo de paz. É uma paz que está muito além e muito acima da paz que o mundo oferece. Será que você, meu irmão, e eu mesma, porque quando prego primeiro para mim, será que eu vou preferir a paz do mundo que é tão passageira, é tão rasteira e tão rasa? Ou quero a paz do meu Senhor? Aquela que transcende a tudo, aquela que é inigualável. Essa descida do Espírito Santo que nós rememoramos hoje e que queremos que o Espírito Santo desça sobre mim e sobre você. Vem, Espírito Santo, batiza-me com o teu Espírito, batiza a ti com o Espírito Santo, batiza-nos, Senhor, batiza-me, Senhor, com o teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito. Batiza-nos, Senhor. E deixa-nos sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-nos sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Que o Espírito Santo desça sobre nós, que tenhamos uma abençoada noite. Que o Senhor Deus faça descer a sua bênção sobre os que me escutam e sobre os que não me escutam também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada noite. E para aqueles que recebem meus áudios, Café com Jesus, com a graça de Deus. Até amanhã no Café com Jesus.